E se o tempo fosse distorcido, e duas das criaturas mais letais já concebidas pela ciência fossem colocadas frente a frente? Imagine o Indoraptor, fruto sombrio da engenharia genética, sendo lançado de volta no passado, muito antes de sua criação oficial, direto no território de sua predecessora, a Indominus Rex. O que aconteceria nesse encontro impossível? Uma luta sangrenta que tingiria a selva de vermelho? Ou algo ainda mais imprevisível, um pacto monstruoso que mudaria para sempre o destino da ilha? Essa é a pergunta que ecoa como um rugido distante no ar. Se o Indoraptor tivesse caído no domínio da Indominus, quem realmente sobreviveria? Para entender essa colisão de titãs, precisamos primeiro compreender a natureza deles. Tanto o Indominus quanto o Indoraptor carregam uma maldição em comum: inteligência elevada, traumas profundos e o isolamento cruel de existirem como aberrações sem semelhantes. Criaturas inteligentes demais para se limitarem ao instinto, mas deformadas pelo ambiente hostil e pelas falhas humanas que as criaram. Já se perguntou por que animais com grande capacidade cognitiva muitas vezes se tornam os mais perigosos? Porque a mente, quando distorcida pelo abandono e pelo confinamento, é capaz de gerar fúria descontrolada. E seria assim em escala muito maior, com híbridos criados para matar. O Indominus Rex nasceu em uma jaula inadequada, privada de estímulos, empurrada para um espaço pequeno demais para conter sua fome, sua raiva e sua solidão. O Indoraptor, por sua vez, foi moldado em segredo, na escuridão de laboratórios que o usavam como experimento de guerra. Ambos nunca tiveram pares de verdade. Nunca conheceram uma vida em equilíbrio. Nunca tiveram nada além de correntes, paredes frias e mãos humanas manipulando seu destino. Criaturas assim não vivem, apenas sobrevivem. E nesse processo se tornam monstros. Agora imagine a cena. Uma noite sufocante em nublar, a lua refletindo fraca sobre as árvores. Os sistemas de segurança, como sempre, falham. Dentro da sombria arena da Indominus, o Indoraptor surge. Os dois se encontram. Não há mediação humana, não há grades, não há armas. Apenas instinto, medo, raiva e algo ainda mais perigoso: curiosidade. O cheiro denuncia a presença do outro. O primeiro som é um rosnado grave vindo das sombras. O Indominus percebe que não está mais sozinha. O Indoraptor, com seus olhos que brilham no escuro, a enxerga primeiro. É o encontro entre predadores que nunca deveriam coexistir. Mas o que aconteceria a seguir? Muitos poderiam pensar que a idade da Indominus seria determinante. Se jovem, talvez menos hostil. Mas lembre-se, ainda filhote, ela devorou sua própria irmã. A fome, a solidão e o estresse a transformaram em uma assassina desde cedo. Teria misericórdia diante de outra criatura? Pouco provável. A natureza não lhe ensinou compaixão, e os humanos também não. Mas por que então, mais tarde, ela foi capaz de cooperar com a matilha de raptores? A resposta não é simples. Não se trata de loucura pura, mas de sobrevivência estratégica. A Indominus aprendeu, ainda que tarde, a reconhecer o valor de aliados. Algo que pode mudar completamente o rumo desse encontro. Se o Indoraptor tivesse surgido quando a Indominus ainda era jovem, frágil em tamanho, mas não em fúria, o resultado quase certamente seria um massacre imediato. O Indominus não dividiria seu espaço, não dividiria sua comida, não dividiria sua existência. O Indoraptor teria sido atacado na hora. Mas e se ele tivesse aparecido quando a Indominus já era adulta, no auge de sua monstruosidade? Aí o jogo seria outro. O Indoraptor é menor, mais ágil, capaz de escalar árvores e paredes, de atacar de cima, de saltar com precisão cirúrgica. Ele não depende apenas da força, mas da astúcia. Já a Indominus carrega em seu corpo uma massa colossal, dentes capazes de triturar ossos, garras que dilaceram como lâminas. O impacto de um único golpe dela poderia destruir o corpo do Indoraptor em segundos. Força contra velocidade, brutalidade contra astúcia. Quem venceria? Imagine a cena. O Indoraptor desliza entre as árvores, emitindo rosnados baixos, quase como se estivesse tentando provocar. A Indominus responde com um rugido ensurdecedor que faz os pássaros da ilha voarem em desespero. O confronto é inevitável. Se ele conseguir escalar, atacar do alto, poderia feri-la gravemente nos olhos, no pescoço, em pontos vulneráveis. Mas se ela o agarrasse, se apenas uma vez o pegasse entre suas mandíbulas, o combate terminaria ali. A diferença de tamanho é implacável. Mesmo assim, nem toda batalha termina apenas pela força. O Indoraptor, apesar da fúria, sabe quando recuar. Ele demonstrou isso no telhado da mansão Lockwood, onde hesitou ao perceber o perigo da queda. Inteligência, ainda que manchada pela insanidade, ainda é inteligência. E a Indominus, por mais brutal, também aprendeu a calcular,
a reconhecer aliados quando eles poderiam ser úteis. Poderia o Indoraptor, diante da sua irmã mais velha, ter feito algo diferente? Poderia ter se curvado, cedido, aceitado uma hierarquia. Se isso tivesse acontecido, o mundo teria presenciado não apenas uma luta sangrenta, mas o nascimento de um pacto obscuro. Pense nisso. A Indominus, sozinha, já foi capaz de libertar dinossauros, despedaçar seguranças armados e enfrentar a própria Rex em combate. Com o Indoraptor ao seu lado, rápido, astuto, capaz de atacar de ângulos inesperados, quem poderia detê-los? O parque teria caído muito antes, talvez sem testemunhas para contar a história. Owen, morto ainda dentro do cercado caçado pelo Indoraptor. A equipe de segurança, emboscada por uma sombra ágil que surgiria dos galhos antes mesmo que percebessem. Os raptores, corrompidos pela influência da Indominus, e agora reforçados por um híbrido tão letal quanto eles, mas mais frio, mais cruel. O caos teria se espalhado como nunca. Nenhum visitante sairia vivo. Nenhum protocolo de segurança seria suficiente. O parque não teria colapsado apenas, teria se transformado em um cemitério. E tudo isso nos leva a uma pergunta ainda mais perturbadora. E se ao invés de lutarem, Indominus e Indoraptor tivessem encontrado no outro algo que jamais tiveram? Um reflexo, uma conexão de sangue e de dor. O Indoraptor não teve mãe. Dr. Wu mesmo admitiu. Seu potencial estava incompleto. Mas e se de alguma forma a Indominus tivesse assumido esse papel? E se, no silêncio da selva, esses dois monstros tivessem formado uma aliança, não apenas de conveniência, mas de natureza? A ilha teria se tornado um inferno incontrolável. Cada passo da Indominus seria acompanhado por ataques precisos do Indoraptor, como um par de sombras mortais. Nenhum predador ousaria enfrentá-los. Nenhuma barreira os deteriam. O parque teria caído não em dias, mas em horas. A pergunta então não é apenas quem venceria, mas e se ninguém tivesse perdido? E se ao invés de sangue, o encontro tivesse gerado algo muito mais perigoso? União. Imagine-os lado a lado, rugindo juntos na noite, com olhos que brilham na escuridão e corpos prontos para destruir tudo que atravessasse seu caminho. É nesse ponto que a ficção se mistura com o terror real, porque no fundo, esses dois híbridos nunca foram apenas monstros. Foram vítimas, criados em condições absurdas, privados de qualquer chance de equilíbrio, moldados apenas para serem armas. E armas, quando se unem, não lutam entre si, lutam contra o mundo. O que você acha que teria acontecido? O Indoraptor teria ousado enfrentar a Indominus até a morte? Ou teria se rendido diante da fera maior, aceitando seu lugar na hierarquia? E se tivesse aceitado, quem teria sido capaz de pará-los? Talvez ninguém. Talvez o parque jamais tivesse sobrevivido para contar a história. Talvez Jurassic World tivesse terminado antes mesmo de começar. E no fim, talvez nunca saibamos a resposta definitiva. Teria o Indoraptor ousado enfrentar a Indominus até o último suspiro? Ou teria se curvado diante de uma rainha maior, formando a aliança mais sombria que o mundo jurássico já poderia imaginar? O que você acha? Deixe sua teoria aqui nos comentários, porque eu quero muito saber como você enxerga esse encontro impossível. E claro, se você curtiu esse mergulho nesse universo alternativo, já deixa o like agora mesmo, porque isso ajuda demais o canal a crescer e me mostra que você quer mais histórias nesse estilo. Se inscreva também e ative o sininho, porque só assim você não perde nenhum dos próximos vídeos, onde a gente vai continuar explorando os mistérios e as possibilidades que a franquia Jurassic ainda guarda. Então clica aí, fortalece a comunidade e vem comigo nessa jornada. Cada vez maior, isso no topo de tudo, no topo do mundo. Façam o seu melhor, verão um monstro absoluto, saindo do mar profundo. Nada pode nos parar, pela história e vários pontos. Uma bomba nuclear, o único que está no topo.